Seja bem-vindo a mais um quadro Entre Reis e CEOs aqui no Stock Pickers. Uma vez por mês, aqui a gente vem aos domingos e eu entrevisto a liderança de uma empresa, um CEO, e ele vai falar sobre a sua trajetória e, sobretudo, sobre a trajetória da sua empresa. E hoje eu estou aqui com o Ricardo Lacerda, fundador e CEO da BR Partners. Tudo bom, Ricardo? Como vai? Tudo bem, Thiago? Obrigado pela oportunidade. Imagina, é um prazer estar aqui com você hoje. Prazer todo meu. Ricardo, primeiramente, obrigado por estar aqui. E eu conheço um pouco a sua empresa, né? Você fez a IPO recentemente, e eu vou pedir para você contar um pouco da sua trajetória e depois também da história da sua empresa, da empresa que você lidera e fundou. Eu acho que é uma das raras empresas que tem uma ligação muito forte do CEO com a sua história anterior. Então conta um pouquinho da sua história e como que chegamos na BR Partners e também, depois que você criou a BR Partners, como que você chegou até aqui? Perfeito. Bom, eu tenho uma carreira longa aí no mercado financeiro, né? Comecei ali no final da década de 80, como analista de crédito no banco Chase Manhattan, na época que todo o centro financeiro de São Paulo ainda era lá no centro da cidade, né? Eu trabalhei ali do lado da Bolsa, na Rua da Quitanda, então isso já remonta aí algumas décadas. Depois eu acabei evoluindo minha carreira para uma área mais comercial, fui da área de comercial do banco Chase em São Paulo, depois acabei indo para os Estados Unidos, fui fazer meu MBA, eu tinha estudado aqui na GV, como você também estudou lá na GV, né? Fiz administração, depois fui fazer o meu MBA na Colômbia, e aí fiquei trabalhando em Nova York durante vários anos, fui do Goldman Sachs, fiquei mais ou menos 5 anos lá em Nova York, depois fui transferido aqui para São Paulo, onde eu fui presidente do banco do Goldman Sachs aqui, depois eu acabei me mudando para o Citibank, onde em 2005, no final de 2005, eu assumi toda a área do banco de investimento aqui no Brasil e depois em 2007 também na América Latina. Fiquei responsável pelo banco de investimento do Citi na América Latina. E aí, depois da crise de 2008, eu e mais alguns sócios, a gente viu que tinha uma oportunidade para criar uma instituição independente, né, independente dos grandes bancos e grandes conglomerados financeiros que estavam sofrendo ali com toda aquela crise, para ter, digamos assim, um veículo que pudesse trabalhar com clientes, né, ter esse business de investment banking que a gente tem, da área de mercado de capitais. Então a gente se juntou mais ou menos naquela época 10, 12 sócios, levantamos capital junto a famílias brasileiras, né? Então levantamos ali 100 milhões de reais de 10 famílias, esse foi o único capital que a gente levantou lá atrás e começamos o BR Partners no finalzinho ali de 2009, começo de 2010, com o intuito de ser um banco de investimento independente, né? Sem aqueles conflitos de interesse todos que levaram à crise de 2008 e podendo atender vários clientes no Brasil, em várias áreas. Obviamente que você começar uma empresa do zero é sempre um caminho bastante longo, né? Mas a gente já começou com uma equipe bem robusta, conseguimos levantar o nosso capital, a partir daí pedimos as licenças ao Banco Central para que a gente pudesse atuar nos diversos segmentos e a partir de 2013 é que a gente teve a configuração mais próxima ao que a gente tem hoje, né? Que é uma instituição que atua na área de investment banking, mercado de capitais e também produtos de tesouraria de empresas. Você fez um IPO recentemente, eu queria saber o que te motivou e quais oportunidades você acha que o IPO traz para a sua empresa? Sim, a gente, ao longo da nossa trajetória, como eu coloquei, a gente levantou ali em 2010 100 milhões de reais dessas famílias de alta renda no Brasil, que eram clientes nossos, pessoas que conheciam o nosso trabalho e resolveram fazer um investimento e também, de uma certa maneira, nos ajudar. Esse capital nos levou ao longo de 10 anos, né? A gente sempre teve uma operação de bom crescimento, de boa rentabilidade, então o capital que a gente levantou em 2010 de 100 milhões de reais transformou-se em 300 milhões de reais em 2021, quando a gente fez o IPO, e isso a gente pagando ali dividendos na faixa de 60%, 70% todo ano. Então acho que isso mostra a grande rentabilidade que o nosso negócio teve ao longo do tempo. Mas como a gente cresceu e passou a atuar em mais mercados, a gente também precisou de mais capital. E aí nós vimos uma oportunidade no IPO de poder elevar a nossa base de capital e também dar liquidez para o mercado, mostrar a nossa empresa, né, dar uma visibilidade maior, colocar, digamos assim, um lado mais institucional junto ao mercado e acabamos fazendo o IPO
exatamente há um ano atrás, no dia 21 de junho de 2020, de 2021 foi quando a gente foi para a Bolsa, e a partir daí a gente teve esse nosso primeiro ano aí como companhia aberta, realmente transformou a empresa, né? O IPO para a gente foi transformacional, porque a gente estava limitado na nossa atuação ao tamanho mais restrito do nosso capital. Então vou falar um pouco das nossas atividades mais para frente, mas principalmente ali na área de mercado de capitais e na área de serviços de tesouraria. A gente usa capital de várias maneiras, e esse IPO reposicionou a empresa realmente num patamar muito acima, podendo servir os nossos clientes, e tem dado um resultado muito bom também para os nossos investidores. Esse capital tem permitido vocês concorrerem em mandatos que antes vocês não conseguiam por conta do tamanho? Sem dúvida alguma. Quer dizer, eu acho que a nossa empresa cresceu muito com um mix de receita de serviços, né? Isso ainda é, digamos assim, a nossa principal receita, que são FIIs que a gente cobra em assessoria financeira, em estruturação de produtos de mercado de capitais, mas nós também temos uma instituição financeira, né, que é um banco de investimento, onde a gente pode distribuir produtos, né, para investidores, e a gente retém no nosso balanço uma parte também das emissões que a gente faz. E para isso a gente precisa de capital de várias formas, né? A gente precisa tanto do dinheiro para comprar uma parte dessas emissões, como também o capital regulatório para a gente poder dar garantia firme na distribuição dos produtos para os nossos clientes, e também capital regulatório individual por cliente, quando a gente tem uma exposição, quando a gente faz um hedge. Então, a gente, como cresceu bastante ali de 2010 até 2021, que foi o ano do nosso IPO, a gente estava precisando de mais capital, né? A gente estava limitado em transações que a gente fazia, seja no mercado de capitais, seja na tesouraria, a um tamanho de capital mais restrito, e esse capital do IPO realmente permitiu uma transformação da empresa, permitiu um re-rating da nossa posição no mercado para poder fazer transações maiores, poder ser contraparte de clientes maiores. Então realmente teve um benefício aí muito grande para a gente esse IPO. Vamos falar das principais linhas de negócio, quais são elas? E eu vou pedir aqui para até você dar um exemplo prático, né? Porque muitas vezes quem está nos assistindo aqui não sabe o que é essa sopinha de letras, né? M&A, ECM, DCM. Vamos para a prática. Quais são as principais linhas de negócio? E se você puder dar um exemplo, eu agradeço. Perfeito. Então nós temos 4 principais linhas de negócio, né? A maior delas é o banco de investimento chamado Investment Banking, que na verdade é uma área mais de assessoria financeira, onde a gente faz fusões e aquisições, que são compra e venda de ações, a gente faz assessoria a conselhos em operações de abertura de capital, onde a gente vai fazer o chamado Pre-IPO Advisory, ou a gente vai fazer trabalhos para o board da companhia, quando faz uma aquisição, precisa de uma opinião independente, a gente também faz isso, né, o chamado Fairness Opinion, são laudos de incorporação e uma série de produtos que a gente faz para os gestores e os conselheiros da companhia. Também fazemos reestruturação de dívida, né, uma área que a gente está crescendo bastante, então empresas que eventualmente acabaram se alavancando demais, precisam reperfilar a dívida, eles acabam contratando a gente faz uma renegociação com credores, muitas vezes traz capital ou vende um pedaço da empresa. Então, na verdade, é como se fosse, digamos assim, um clínico geral de finanças das grandes empresas, né? Onde a gente vai lá e ajuda eles a implementar uma série de coisas. A segunda área é a área de mercado de capitais, onde a gente atua na parte de dívida, né? Nós não atuamos no mercado de ações, né? Então a gente não faz IPOs e nem trading de ações, mas a gente faz produtos de renda fixa, onde a gente origina, estrutura e distribui as operações 100% com a nossa equipe, né? Então você tem, por exemplo, uma empresa, digamos assim, uma incorporadora ou uma empresa do setor imobiliário que precisa levantar capital para poder fazer construções, a gente vai lá e traz os investidores, emite um CRI, por exemplo, né? Que é um produto característico do setor imobiliário, onde a gente é muito forte, né? Ou fazemos um fundo imobiliário, ou fazemos uma debênture de infra, por exemplo, tem um projeto de energia onde a empresa vai precisar de capital, a gente consegue fazer uma debênture de infraestrutura, ou seja, levanta capital para aquela empresa poder viabilizar o projeto. E como eu coloquei, tudo feito dentro de casa, né? A gente origina, estrutura e distribui 100% com equipe própria, não dependemos de terceiros e podemos sempre unir essas pontas aí como um intermediário no setor financeiro. A terceira área é uma área de produtos de tesouraria
para clientes, né? Então, empresas, por exemplo, que precisam buscar proteção porque tem uma dívida em dólar, mas não quer ficar exposto ao câmbio, ele vem, procura a gente vende uma proteção, ou empresas que emitiram, por exemplo, um CRI indexado ao IPCA, mas elas querem ter uma exposição para o CDI, a gente faz a troca disso, né, e empacota esses produtos de forma que a empresa possa obter esse tipo de proteção. Essa é uma área que a gente vem crescendo muito e que a gente dependia realmente de uma base de capital mais alta para poder servir os nossos clientes, que são as grandes empresas brasileiras. E a nossa quarta área, que é uma área um pouco menor, é uma área de investimentos em empresas, né? Então a gente identifica setores que estão em crescimento, a gente levanta um fundo, né, junto normalmente capital de famílias, family offices, investidores, pessoas físicas de alta renda, e aí a gente investe na empresa. Então nós temos aí um investimento numa plataforma de shoppings de outlet, em associação com a General Shopping, e temos também um investimento que a gente fez mais recentemente, que é uma participação minoritária que a gente comprou numa empresa de varejo pet, que é a Pet Camp, né, uma competidora aí no interior da Pets e da Cobasi, que são as grandes empresas aí do setor de varejo de pet. Então essas quatro áreas compõem as nossas operações hoje no BR Partners. Então vocês fazem investimentos com dinheiro da tesouraria? Não, a gente não faz investimentos com dinheiro da tesouraria, a gente faz investimentos sempre com dinheiro de terceiros, né? Então a gente basicamente identificou essas plataformas de investimento que interessa a base de investidores que a gente tem, a gente vai lá, cria um fundo, levanta esse capital e investe na empresa. Uma parte pequena desse capital é nosso, mas isso é mais do dinheiro que flui para cima na sociedade. A nossa tesouraria é exclusivamente para clientes, né? Então, o nosso dinheiro que a gente tem em caixa, o dinheiro que a gente levantou em IPO, é exclusivamente ali para fazer produtos junto a clientes na área de mercado de capitais e na área de tesouraria também de proteção para clientes. Hoje vocês têm uma carteira de 500, 600 milhões de reais de crédito? Hoje a gente tem uma carteira próxima de 1 bi. 1 bi. De crédito. Essa carteira que a gente tem, na verdade, são operações que a gente origina, estrutura e distribui, e a gente fica com um pedaço para a gente. Né? Normalmente a gente fica com 20% a 25% das emissões que a gente faz, a gente fica para a nossa carteira própria. Né? Por quê? Porque são bons produtos, né? Produtos de altíssima qualidade, a gente basicamente nunca teve ali uma situação mais crítica de crédito, né? Sempre foi uma carteira de altíssima performance, que são produtos que a gente conhece, como eu disse, a gente sempre origina, estrutura e distribui, então a gente sabe quem emitiu, a gente sabe quem comprou o papel, a gente tem uma familiaridade muito grande, a gente só mantém na nossa carteira produtos que foram originados, estruturados e distribuídos por nós, né? Nós não compramos papel no mercado para especular ou buscamos emissão de outros bancos para compor a nossa carteira, não, é sempre produto que a gente conhece muito bem a origem e conhece a distribuição, e aí conforme a gente vai emitindo, a gente vai retendo por volta de 20% a 25% na nossa carteira. Obviamente que limitado também ali a um valor de 150 milhões de reais, que é a exposição máxima que a gente pode ter por cliente. Então, se eu fizer uma operação, por exemplo, de 200 milhões, eu vou ficar ali entre 40 e 50 milhões no balanço, mas se eu fizer uma operação de 2 bilhões, eu não vou poder ficar, digamos assim, com 400 a 500. Eu vou ficar limitado aos 150, que é a exposição máxima que a gente pode ter por clientes. Então, né? Para termos práticos aqui, vocês originam CRIs e muitas vezes vendem, inclusive para alguns fundos imobiliários, certo? Sim. Quais fundos imobiliários vocês sabem que são clientes de vocês aí, que vocês já estruturaram? Não, vários. Assim, a gente, inclusive, tem fundos também que a gente estruturou e ajudou a distribuir, outros que a gente colocou CRI. A gente hoje é um dos principais players do setor imobiliário. Quando você coloca junto CRIs e fundos imobiliários, eu acho que a gente é um top 3 aí entre as instituições financeiras que atuam nesse segmento. Então, basicamente, tem uma infinidade aí de fundos que contam com emissões nossas, e nós também mantivemos parte dessas emissões na nossa carteira, tanto dos CRIs, né, parte deles a gente distribuiu para fundos imobiliários, quanto dentro dessa nossa carteira de 1 bi aí também tem uma parte que são exposições a fundos imobiliários também. Ricardo, você está inserido no sistema financeiro, né? Você é uma instituição financeira,
e você consegue na sua empresa aliar 3 coisas que são muito raras no Brasil. Você consegue ter uma basileia alta, uma das maiores basileias dos bancos que eu analiso no mundo todo. Você tem uma rentabilidade muito alta, um ROI muito alto, talvez seja um dos maiores ROIs aí das instituições financeiras que eu acompanho, e também com um crescimento muito alto, né? Geralmente você tem empresas no segmento financeiro que tem 2, mas não 3, né? Às vezes você tem um banco com ROI alto, um com uma basileia alta, mas com um crescimento não tão alto como um Itaú, um Bradesco, um Banco do Brasil, ou você tem as fintechs que às vezes até tem uma basileia alta, né? Porque trouxeram bastante capital e um crescimento muito forte, mas não tem um ROI, né, uma rentabilidade muito alta. Você conseguiu aliar essas 3 coisas no seu modelo de negócio, né? Crescimento, segurança em termos de alavancagem e também crescimento. Rentabilidade, segurança e crescimento. Ao que você atribui esse sucesso? Eu acho que a nossa estratégia desde o início, né? A gente sempre foi um banco de investimento focado em clientes, né? Então nós temos um componente de receita de serviços que é bastante alto, né? Isso gira, depende aí da época do trimestre, mas entre 50% e 60%, já chegou a ser 80% da nossa receita de serviços, né? Junto a clientes. Eu acho que é muito importante ter essa base, né? Então, muito do que vem de receita para a gente é aquilo que a gente está oferecendo como serviço para os clientes, não necessariamente em cima do capital. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é realmente olhar os mercados onde a gente tem um diferencial e procurar crescer nesses mercados, né? Então, o que a gente olha? Por exemplo, Investment Bank, a gente começou ali sendo ativo na parte de fusões e aquisições, compra e venda de empresas, depois a gente foi agregando outros serviços para conselhos, a gente foi colocando ajuda às empresas no pre-IPO, a gente colocou reestruturação de dívida. Então, tudo isso foi aumentando a gama de produtos que a gente consegue servir para o mesmo cliente, coisas que têm muita sinergia, usam os mesmos skills da equipe, usam a mesma base de capital que a gente precisa e a gente vai crescendo o nosso market share. Na área de mercado de capitais, a mesma coisa. Começamos ali muito fortes na parte de CRIs, né, que era uma base de investidores que a gente já tinha, de emissores que a gente já tinha, de investidores que a gente já conhecia. Então, rapidamente a gente teve uma posição relevante no mercado de CRIs, depois a gente acabou atingindo a liderança desse segmento, depois a gente colocou fundos imobiliários, depois a gente colocou CRAs, debêntures de infra. Então a gente vai crescendo de forma modular, né? Ampliando o nosso leque de produtos e procurando ter um market share cada vez maior nos segmentos afins que a gente atua. Na parte de tesouraria, a mesma coisa, né? Ali já é uma batalha muito mais a longo prazo, porque você precisa correr atrás dos clientes. A gente é uma instituição ainda pequena, então os nossos clientes são grandes empresas, então você tem que ter todo um trabalho de convencimento por que ele vai trabalhar com você e não vai trabalhar com um grande banco, o que você consegue oferecer como diferencial, e aí você vai compondo a carteira e vai conseguindo ampliar também o leque de produtos. A gente sempre foi muito consciente de que o banco tem que ter rentabilidade, né? Então a gente nunca foi de fazer apostas malucas e colocar o nosso dinheiro para ver o resultado daqui a muito tempo. Então a gente sempre foi crescendo de forma muito modular, usando o lucro que a gente vai dando para fomentar novos negócios que têm afinidade com as nossas operações. Eu acho que isso é a grande razão do nosso sucesso. Obviamente que a gente não tem um crescimento exponencial, né? Então não dá para dizer, você é um banco ligado no setor digital que vai crescer 5 milhões de vezes no período de 2, 3 anos. Não. O que a gente tem conseguido entregar para o nosso investidor é uma combinação de um crescimento bom, né? Eu diria aí, nós estamos crescendo historicamente de 25% a 30% ao ano, com um retorno sobre o capital também bom, né? Isso é uma métrica importantíssima para instituições financeiras, né? Eu acho que, assim, eu não acredito em banco que não tenha ROI, né? E acho que você não consegue sobreviver se você levanta um pool de capital e você não dá retorno em cima daquele capital. Eu concordo com você e eu apanhei porque eu concordo com você. Você apanhei, vamos dizer assim, na internet. O pessoal não acredita, ainda acredita nessas coisas. Exato. Não, assim, eu respeito, assim, eu não sou um expert em digital, eu respeito as teses de investimento e tudo, mas eu acho que o banco tem uma métrica que é muito clara, né? Você tem lá um pool de capital, você tem que dar retorno em cima daquele capital. Você pode até não dar em um ano, ou você pode, digamos assim, ter uma curva
que vai levar a um determinado retorno um pouco mais à frente, mas você não pode, durante anos e anos e anos, dar um retorno abaixo do seu custo de capital, porque aí você está queimando o dinheiro do acionista. A gente não acredita nesse modelo. Então, o nosso modelo é um modelo que a gente calibra o nosso crescimento com aquilo que a gente consegue investir, com aquilo que a gente consegue fundear, mantendo um retorno sobre o capital bastante alto. E eu acho que esse retorno sobre o capital, num país como o Brasil, onde o custo do capital é alto, ele tem que ser alto, ele tem que ser acima de 20%. Se ele cai abaixo de 20%, já acende ali uma luz amarela e a gente tem que se virar para trazer ele acima desses 20% novamente. Eu acho que quando você olha as instituições financeiras que se deram bem no Brasil ao longo do tempo, são aquelas que têm um retorno sobre o capital alto, né? Então a gente busca muito isso. E a gente tem conseguido combinar essas coisas, né? Obviamente com muito trabalho, né? Já temos aí 12 anos de vida, temos já um histórico, né, de excelência em alguns segmentos que a gente atua. Precisamos ampliar isso, gostaria de estar atuando em outros segmentos, mas a gente faz sempre de acordo com a nossa capacidade de crescimento, sem dar um passo maior do que a perna, porque aí realmente pode colocar tudo em risco. Você falou uma coisa aqui que eu percebi. Quais outros segmentos? A gente gostaria de entrar no segmento de gestão de fortunas, né, que é um segmento que tem muita afinidade com aquilo que a gente faz, né, porque o público é o mesmo, a gente gera muitos eventos de liquidez para nossos clientes ao longo do tempo, né, então na área de investment banking, onde a gente faz compra e venda de empresas, se um acionista de uma empresa vai vender aquela empresa e vai gerar ali centenas de milhões, às vezes bilhões em proceeds para ele, né? vai gerar recursos, né? de centenas de milhões ou às vezes bilhões com a venda da empresa, esses recursos vão ser geridos por uma outra área, e hoje é uma área que nós não temos, então a gente acaba perdendo. Eu até brinco que muitas vezes quando a gente vende a empresa, a gente vende o cliente junto, né? Porque o cara passou a não ser mais um empresário, passou a ser alguém que tem uma liquidez muito grande, então a gente precisa estar em condições de ajudar ele também a gerir essa liquidez. Então é uma área que a gente está olhando para entrar e para fazer aquisições. Uma outra coisa que é muito importante e muitos perguntam aqui é a questão de dividendos. Fala um pouquinho mais da política de dividendos. Você conseguiu atrelar também crescimento com dividendos, coisa que eu chamo de crescidendo. Isso, a gente tem ali na nossa política de dividendos, né, um dividendo mínimo na faixa de 25%, mas a gente tem conseguido distribuir dividendo bem acima disso, né? Então, ano passado, por exemplo, a gente ficou mais próximo de 60% e a gente mira um pouco essa faixa aí de 50% a 60% de dividendos todo ano. A gente acha que o dividendo é muito importante para o nosso acionista, né? É importante para a gente como partnership na companhia, porque parte da nossa remuneração vem desses dividendos, o que alinha completamente o nosso interesse com o interesse dos nossos acionistas, mas também é importante para o acionista, para ele ver o resultado que ele está tendo, para ele reciclar uma parte do investimento. Eu acho que o dividendo alto tende a manter uma disciplina na companhia para a geração de resultados que acaba sendo muito importante também para a cultura, né? Então a gente privilegia muito a questão do dividendo e realmente é uma parte integral da nossa estratégia. Você falou de partnership, né? Muitas empresas do segmento financeiro têm esse modelo, né? XP tinha durante um tempo, o BTG tem, e vocês também têm. Conta um pouquinho como funciona uma partnership e qual a diferença da sua para outras que existem por aí. Nosso partnership, basicamente, ele é muito inspirado nesses modelos onde também se inspiraram aí a XP, o BTG, né, onde você tem os sócios que participam do negócio, né, então a gente tem ali hoje 22 sócios que detêm conjuntamente por volta de 45% do capital da empresa como um todo, e a gente tem um modelo onde as pessoas entram e saem pelo valor de livros ou o valor de mercado dos dois o mais baixo, né, para não gerar nenhum incentivo ali a pessoa sair num momento ruim de mercado. Então as pessoas têm que estar compradas realmente com o negócio no longo prazo. A gente tem um sistema de remuneração realmente muito meritocrático, onde a gente faz avaliações 360, a gente faz avaliações em relação ao resultado econômico que cada um contribui, a gente procura manter realmente sempre uma meritocracia muito forte, mas também a gente procura mostrar para as pessoas que são sócias que a criação de riqueza que elas vão ter tem que se dar dentro da empresa e não fora da empresa. Então, a gente tem, por exemplo, limites
limite de remuneração em dinheiro, né? A gente paga em termos de opções, a gente paga com dividendos, a gente paga com empréstimo de ações, mas todos os mecanismos são sempre para privilegiar o aumento de participação do sócio e o crescimento da riqueza dentro da empresa. A gente não tem salários mensais altos, a gente não tem bônus em cash que são muito altos, a gente tem as pessoas que são bem remuneradas, elas têm condições de ter uma vida muito boa, mas tem que ficar claro que a criação de valor para as pessoas se dá dentro da empresa e não fora da empresa. Eu acho que esse é um pilar muito importante. E o terceiro pilar é a formação de talentos internamente, né? Então a gente contrata muita gente na faculdade, né? Eu vou sempre fazer recrutamento nas melhores faculdades, na GV, na USP, né? Até estava outro dia lá na Poli, aí o pessoal veio me agradecer, você é o CEO da empresa, veio aqui pessoalmente apresentar. Eu falei, não, eu que tenho que agradecer, porque a gente precisa dos talentos, a gente precisa buscar nas faculdades os melhores talentos, porque são as pessoas que vão compor a nossa equipe ao longo do tempo, que vão dar uma atração para o nosso negócio, que vão fazer o fine-tuning ali da nossa cultura, né? Hoje nós já temos dentro da BR Partners pessoas que são diretores e que começaram como analistas e como estagiários saindo da faculdade, né? E são pessoas que tiveram a carreira toda dentro da nossa empresa, que dão hoje o tom da nossa cultura, e isso é uma coisa muito importante. Então, eu acho que esse modelo de partnership une tudo isso, né? Ele une um alinhamento de interesse das pessoas em torno do negócio, uma política de remuneração que privilegia o crescimento da empresa e o crescimento da participação e o crescimento da riqueza de cada um dos sócios dentro do negócio e não fora do negócio, e privilegia também a formação de talento dentro da empresa e pessoas que são adaptadas à cultura e que vão também ajudar a formar essa cultura ao longo do tempo. E risco? O que você acha que são os principais riscos que existem para o seu negócio? Olha, primeira coisa, nós não tomamos risco de mercado na nossa atuação. Então nós não fazemos aposta que a bolsa vai subir, que o dólar vai cair. Esse tipo de posição direcional nós não tomamos. O que quebrou os bancos de investimento lá fora, então... Isso a gente não faz, né? A gente não faz. O nosso capital, ele é utilizado para fomentar os negócios com os nossos clientes, para que a gente possa fazer, digamos assim, a estruturação, a distribuição e reter uma parte de um fundo imobiliário que a gente vai fazer, ou de um CRI, ou de um CRA que a gente vai distribuir, ou que eu possa ter um capital para poder ser contraparte de um cliente meu na tesouraria, né? É para isso que a gente usa o nosso capital. Nós não tomamos nenhum tipo de especulação, porque quando tem aquele discurso, banco de investimento faz muita especulação, não, a gente não faz. Então, se a bolsa vai subir ou vai cair, obviamente vai nos impactar em relação à atividade, mas não porque eu tenho uma exposição ali ou porque eu comprei uma opção, isso a gente não faz, né? Então, esse risco a gente não tem. Os riscos que a gente tem são riscos de crédito, né? Onde a gente tem, digamos assim, uma parte dos papéis que a gente emite, a gente retém no nosso balanço. Então, nós temos uma carteira hoje aí mais ou menos do tamanho do nosso capital. Temos um capital ali por volta de 800 milhões e uma carteira também ali entre 800 e 1 bi, depende um pouco ali de como a gente fecha cada trimestre, né? Mas estamos girando com essa carteira de uma vez o capital. A nossa intenção é crescer essa carteira para 2 a 3 vezes o capital, mas lembra que a gente apenas retém no nosso balanço parte daquilo que a gente origina, estrutura e distribui para os nossos clientes. Então a gente não sai comprando carteira no mercado, então ele tem um crescimento, digamos assim, um pouco mais lento, né? Gradual, contínuo, mas um pouco mais lento, porque ele depende do volume de emissões que a gente está fazendo. Mas a gente está muito confortável com esse risco. São papéis que a gente conhece o emissor, a gente conhece o comprador, a gente nunca teve um problema de crédito em toda a nossa trajetória, então a gente está bastante confortável com isso. Eu diria que os maiores riscos de mercado são oscilações de mercado, né? Então a gente está acompanhando isso agora. No ano passado, ao longo aí dos meus 30 e poucos anos de carreira, foi o melhor ano que eu já vi em termos de atividade para os nossos diferentes segmentos. Esse ano nós estamos num mercado muito mais desafiador, né? Ainda estamos conseguindo crescer bastante o negócio, porque a gente
tem um nível de atividade que ainda é bom, mas o cenário macro está bem mais desafiador do que estava em 2021. Eu acho que um risco grande é esse cenário continuar se deteriorando e você ter uma queda mais generalizada dos mercados, como a gente viu, por exemplo, com as emissões de ações, né? A gente não atua no segmento de emissão de ações, mas é um segmento que tem muita afinidade com aquilo que a gente faz, e esse segmento de setembro, outubro do ano passado para cá, ele praticamente sumiu, né? Então, os bancos que estão mais expostos a isso têm mostrado isso nos resultados, a gente não está exposto a isso, mas é sempre um risco, né? Essa mesma deterioração do mercado de ações contaminar o mercado de renda fixa, contaminar o mercado de fusões e aquisições, sempre tem um risco. Mas são coisas cíclicas e que a gente que está nesse segmento tem que saber lidar com isso, tem que saber como tentar minimizar esses riscos. Beleza, tem riscos aqui que são, vamos dizer assim, setoriais, mas tem algum que você acha que é específico da sua empresa? Tem alguma dependência de pessoas? Tem algum cliente relevante? Quais são riscos que você acha que são mais específicos da BR Partners? Não, eu acho que hoje a gente é uma empresa com basicamente 150 colaboradores, entre sócios e colaboradores, né? Então a gente já é uma franquia, digamos assim, bem diversificada, que tem várias áreas. Nós não temos concentração de receita em produtos, em clientes ou em qualquer outra coisa que possa, digamos assim, da noite para o dia levar a uma variação muito grande do resultado. Não temos isso. Eu acho que é mais uma exposição realmente ao mercado como um todo, e ao longo da minha carreira, principalmente ali na década de 80 e 90, a gente tinha muito essa coisa de que às vezes o mercado fechava, né? Então vinha uma crise e parava tudo, né? Então você teve lá, por exemplo, a crise do México em 95, depois teve a crise da Ásia, depois teve a crise da Nasdaq, teve a desvalorização no Brasil, e às vezes essas crises levavam a uma paralisia total do mercado durante um tempo, né? E era muito difícil você fechar negócios dentro desse cenário. De lá para cá, tanto os investidores quanto as empresas, eles acabaram entendendo que essas crises tendem a ser rápidas e, em geral, elas representam uma oportunidade, né? Então a gente não tem visto fechamento total de mercado, né? A gente está hoje num cenário bem mais difícil do que o ano passado, mas as atividades que nós desenvolvemos, elas continuam bastante robustas. Agora, sempre tem um risco, né? Pode ter uma crise, digamos assim, política, institucional, macroeconômica mais séria, que leve a uma desaceleração muito forte do nosso segmento, como a gente viu no segmento de Equity Capital Markets. Não estamos enxergando isso agora, né? Mas é sempre uma coisa para a gente ficar sempre atento e olhando. Eu acho importante, digamos assim, para o investidor que está nos acompanhando, que está na nossa ação, que ele tenha conhecimento. Eu sempre brinco que a melhor forma de você enfrentar um risco é você assumir que ele existe e tentar ver quais vão ser todas as consequências. Nunca tente não enxergar o risco, nunca tente fazer vista grossa, né? Então, eu diria que hoje o que mais nos preocupa é você ter uma desaceleração mais acentuada ou uma deterioração muito forte do cenário macroeconômico, ou alguma crise institucional, política mais séria. Ricardo, cultura é uma coisa muito importante para empresas de serviço como a sua, que atuam no mercado muito competitivo. O que você acredita que a BR Partners tem de diferencial na sua cultura? Eu acho que a gente tem uma cultura genuinamente de serviços e de saber que o nosso cliente é o que importa para a gente, é o mais importante. Nós não temos um balanço que seja maior do que o nosso cliente, nós não temos um interesse de investimentos que seja maior do que o nosso cliente. O que interessa para nós é o interesse do nosso cliente acima de tudo. E não é porque a gente é bonzinho, é porque a gente acha que a gente vai ganhar dinheiro com isso. Estando aliado do nosso cliente no longo prazo, olhando o interesse dele na frente do nosso, o nosso também vai seguir. A gente vai ganhar dinheiro com isso. Eu acho que isso é o que eu repito todos os dias, e as pessoas que trabalham com a gente repetem. Realmente, vamos olhar o que é melhor para o nosso cliente. Às vezes a gente vai recomendar para o cliente não fazer um negócio hoje, porque ele vai conseguir fazer um negócio melhor daqui 3 meses, daqui 6 meses. Então, é você conseguir enxergar
que tem que haver esse alinhamento, né? A gente lida muito com situações sensíveis dos clientes, tanto a nível de informação confidencial, quanto a nível de informações competitivas, quanto a nível da estratégia, né? E muitas vezes você pode se sentir tentado a usar esse tipo de informação para você fazer um outro negócio, para você buscar fazer, digamos assim, um negócio com base naquilo que você aprendeu, e a gente tem que se policiar e tem que deixar claro que o interesse do cliente tem que estar sempre na frente, né? Porque se a gente fizer isso, o nosso interesse também vai seguir e a gente vai ganhar dinheiro. Então, essa é a base da nossa cultura, uma empresa genuinamente de serviços. Ricardo, fala um pouquinho dos resultados financeiros da empresa. Você já falou brevemente do avanço do patrimônio líquido ao longo dessa conversa, mas fala um pouquinho de receita, de lucro, como é que está essa situação? Então, a gente vem crescendo a nossa receita por volta de 25% a 30% ao ano ao longo dos últimos anos, né? A gente fechou ali no primeiro trimestre desse ano com uma receita próxima a 100 milhões de reais, foi mais ou menos ali 98 milhões de reais e um lucro de 40 milhões. Isso representa um retorno sobre o patrimônio na faixa de 22%, né, que é o que a gente está mirando aí. A gente sempre mira um retorno sobre o patrimônio acima de 20%. Quando a gente fez o IPO o ano passado, a gente sinalizou que esse retorno iria cair num primeiro momento, porque obviamente o nosso capital estava dobrando, né? Então o ROI iria cair um pouco abaixo de 20%, mas a gente tinha como objetivo voltar acima dos 20% até o final de 2022. Já conseguimos fazer isso em 2021, porque realmente a gente conseguiu dar um uso para o nosso capital muito rápido, porque nós estávamos necessitando, né? Eu acho que muitas empresas às vezes foram criticadas ali porque fizeram o IPO muito cedo, ou porque fizeram o IPO só porque o mercado estava bombando, não precisavam do dinheiro, ou não tinham o que fazer com o dinheiro. Não era o nosso caso, a gente realmente precisava do capital e a gente conseguiu dar um uso para ele muito rápido, né? Então, a gente acabou trazendo isso de volta para o nível acima de 20% muito rapidamente, e esse ROI é realmente fundamental. Então, eu diria que esse resultado do nosso primeiro trimestre é um resultado representativo aí do que a gente está mirando para esse ano, né? A gente conseguiu manter um alto nível de crescimento na faixa acima de 20%, com esse ROI acima de 20% e com uma margem líquida de 41%, isso depois de pagar praticamente 40% de imposto de renda. Então, é um negócio que tem muita rentabilidade, né? Você tinha perguntado antes, inclusive, como é que a gente consegue manter uma basileia alta, com um crescimento alto e com ROI alto. Eu acho que eu respondi ali com a questão da receita de serviços e também toda a nossa estratégia de como ir agregando produtos, mas é sempre mirando coisas que tenham alta rentabilidade, né? Então, é muito importante para o nosso negócio a gente atuar em produtos que tenham margem e que a gente possa realmente colocar um valor agregado grande para o nosso cliente. Ricardo, o seu negócio é muito baseado em pessoas. E o que a gente viu no mercado financeiro ao longo dos últimos 2, 3 anos foram várias empresas, umas atacando os times das outras. Isso não aconteceu na BR Partners. Eu não vi nem vocês pegando times de outras empresas e nem outras empresas pegando o time de vocês. Por que isso? Por aquilo que eu expliquei do partnership e da cultura, né? Então, hoje nós somos 22 sócios, esses 22 sócios têm participação relevante na empresa, então é muito difícil você chegar e tirar um sócio nosso para ir trabalhar em outro lugar, porque ele vai ter que deixar muito dinheiro na mesa, né? E também porque a gente forma pessoas a partir da faculdade. Então, a gente acredita muito em formar pessoas e formar talentos desde o início. Então, todo ano a gente contrata ali 15, 20, estamos até indo para mais de 20 pessoas direto da faculdade para poder integrar nossas diferentes áreas. A gente faz um rodízio dessas pessoas nas diferentes áreas para ver onde elas querem realmente trabalhar. Então a gente faz todo um esforço para que a pessoa tenha todas as oportunidades e saiba exatamente
aonde ela quer se desenvolver a sua carreira dentro do BR Partners e crescer junto com a instituição. A gente contrata pessoas assim no mercado, então assim, temos um histórico bom de contratação de pessoas no mercado, nos diferentes níveis. Não temos o hábito assim, de contratar muitos times ou de fazer coisas que possam, digamos assim, implicar numa virada de mesa e tudo. Eu acho que a gente sempre é bem cauteloso em quem a gente traz, como que a gente integra essas pessoas na nossa cultura, e acho que o resultado que a gente tem desse esforço que a gente vem fazendo aí ao longo dos 12 anos é justamente isso que você colocou, né? Não tem assim uma grande história de a gente perder um grupo grande de pessoas ou contratar um grupo grande de pessoas, não tem, digamos assim, esse tipo de tumulto dentro do nosso partnership. As coisas acontecem de forma gradual. A gente já reciclou muito do nosso partnership, mais de 60% do capital dos sócios originais já saiu da empresa, né? E a gente contratou novas pessoas, então não é que é uma coisa engessada, pelo contrário, acho que a gente tem ali uma certa mobilidade, mas a gente consegue, através dessa formação de talentos, de algumas contratações laterais pontuais, a gente ir mantendo esse partnership bastante ativo, sem grandes viradas de mesa. Um dos negócios mais importantes da história recente do Brasil, vocês foram um dos responsáveis, a privatização da Eletrobras. Conta um pouquinho aí o antes, durante e agora o depois da Eletrobras. Eu sei que tem informações que são, às vezes, sigilosas, mas fala aí o que você pode falar. Não, posso comentar como um todo. Acho que foi um processo incrível, aí, conduzido de maneira brilhante pela equipe do BNDES, que tem feito aí um trabalho muito bom na questão de redução do tamanho do Estado, que eu julgo uma das mais importantes para que o Brasil consiga realmente ter um crescimento sustentável, né? A gente sabe, e todo mundo sabe, que o que afoga muito hoje, o que dificulta o crescimento da iniciativa privada é o tamanho do Estado no Brasil, um Estado ineficiente, com todos os problemas que a gente conhece. Eu acho que essa iniciativa do governo atual de tentar reduzir o tamanho do Estado, tentar dar mais liberdade para a iniciativa privada é realmente aquilo que o Brasil precisa, e foi uma honra muito grande para a gente poder ajudar o BNDES ao longo desse processo, né? Um processo muito longo, muito complexo, como a gente viu aí, com várias viradas de mesa e várias tentativas políticas de barrar o processo, e a gente conseguiu ali fazer um trabalho muito técnico, né, de definir junto com o BNDES qual seria o preço mínimo para a privatização. Foi um processo de praticamente mais de um ano ali, e acho que teve um enorme sucesso, né? Eu acho que no mercado extremamente desafiador, o BNDES conseguiu fazer uma privatização de enorme sucesso, emblemática, tanto para o setor elétrico no Brasil, como também para outros exemplos aí de transações no mundo. E eu acho que isso aí vai dar, ao longo de muitas décadas, frutos muito positivos para o setor energético no Brasil. Qual foi o papel da BR Partners nessa transação? Foi papel de estruturação do processo de venda e definição do preço mínimo. Tá bom. Parabéns, isso aí eu acho que foi uma das transações muito importantes para o Brasil todo. A gente sabe das ineficiências que existe na Eletrobras, a gente espera que essa ineficiência seja reduzida e com certeza, se essa ineficiência deixar de existir, vamos ter energia melhor, mais barata, mais concorrência também, né? A gente sabe da importância da Eletrobras, dos market shares que ela tem, e que uma empresa com market share tão grande, quando tem ineficiência, é ruim para todos, e a gente espera que agora possamos virar a página. O conselho vai ser renovado, né? Então acho que agora a gente já começa a ver os próximos passos de toda essa virada aí, que foi a desestatização e que pode servir de exemplo para outros setores, né? Hoje a gente acompanha muito todo esse imbróglio aí da Petrobras, a questão de preços, e de um lado o mercado reclamando, de outro o governo também reclamando, até de maneira muito legítima, a questão do reajuste de preços o tempo todo. Então isso isso acontece muito em função de uma distorção de uma companhia que acabou tendo uma situação de monopólio em alguns segmentos, oligopólio em outros segmentos, ineficiência estatal. E eu acho que esse processo de privatização da Eletrobras mostra o caminho que pode ser seguido também, eventualmente, com o Petrobras. E é um modelo que eu acredito que o maior ganhador
vai ser o contribuinte, porque a Eletrobras ela vai continuar sendo uma sócia relevante, se não me engano, com 40% da empresa, né? Ela só está limitada no voto até 10%, mas vamos supor que o lucro dobre, vamos supor que isso aconteça, né? E que os dividendos cresçam de maneira muito importante. Quem vai ser o maior beneficiado disso vai ser o Tesouro Nacional, né? A Fazenda, nem sei quem é o acionista, mas enfim, são os cofres públicos que vão receber dividendos e daí o governo que faça a política pública que ele acha adequado, né? Foi eleito democraticamente. Exatamente. Para fazer as decisões de alocação de capital, vai construir ponte, vai investir na educação, lógico que tem as suas limitações ali do orçamento, mas se os dividendos melhorarem, quem mais vai se beneficiar não é o acionista minoritário, que também se beneficia, mas é sobretudo aí o contribuinte brasileiro, né? Exatamente, e a própria Eletrobras com essa capitalização vai ter um poder de fogo para investimentos muito maior também, que vai beneficiar não apenas o acionista, mas toda a sociedade brasileira. Tem outra privatização que você acha que tem chance de sair nesse mesmo modelo? Olha, torço muito para que a Petrobras entre nesse caminho, né? Mas obviamente que é difícil, depende muito aí de questões políticas e tudo, mas eu acho que está ficando cada vez mais claro quando você vê o que acontece hoje com o setor de telecomunicações no Brasil, que é um dos mais avançados do mundo, né? Quando você vê as diferentes privatizações em setores de energia, agora essa da Eletrobras, que é mais emblemática, o que isso tem levado de benefício tanto para o Tesouro quanto para a sociedade, eu acho que o caminho está bem claro. E agora vamos para o quadro Perguntas da Galera, né? A gente pega as perguntas que vocês nos mandaram nas redes sociais, a gente abre lá nas minhas redes sociais pessoais, tanto no Twitter como no Instagram, espaço para vocês perguntarem. E vocês fizeram várias perguntas, eu selecionei aqui algumas que a gente ainda não fez. A primeira pergunta é do Gustavo Rodrigues. Quais as vantagens competitivas da empresa, né? Ele perguntou quais as vantagens competitivas deles e quais as barreiras de entrada que vem no seu negócio. Eu acho que a nossa vantagem competitiva é a qualidade da equipe, a cultura de prestação de serviços, a excelência que a gente tem em diferentes produtos. A gente atua em mercados que são muito competitivos, né? Então, é difícil você criar, digamos assim, essas vantagens competitivas, a não ser através do seu track record, né? Através do tempo, através da qualidade da equipe, através do boca a boca junto aos clientes. Mas eu acho que a gente hoje conseguiu ter esse diferencial. A gente é uma instituição de excelência nos produtos que a gente atua, a gente é uma instituição independente, né? Nós não temos grandes conflitos de interesse com o nosso balanço, com nossa carteira de investimentos. Nosso foco realmente é o cliente, então acho que esse é o maior diferencial, e a qualidade da equipe e dos produtos que a gente consegue oferecer. Em termos de barreiras, eu acho que quando a gente começa a atuar no segmento que a gente está atuando, né, em transações cada vez maiores, que exigem mais capital, eu diria que o tamanho da empresa, né, o capital que a gente conseguiu levantar hoje é um diferencial. A gente também, obviamente, é uma empresa regulada, temos licença de atuação com o Banco Central, que também é uma barreira de entrada significativa no setor financeiro. Então, eu diria que esses são, digamos assim, as principais vantagens competitivas e barreiras. A próxima pergunta é do Marcos Carabolante. Pretendem fazer alguma aquisição? Vocês já fizeram alguma aquisição na sua história? Não fizemos, mas estamos olhando ativamente. E estamos olhando para aquele segmento que eu comentei anteriormente, que a gente gostaria de expandir, que é o segmento de gestão de fortunas, né? A famosa área de wealth management, que tem muita sinergia com tudo aquilo que a gente faz, né? Como eu coloquei, a gente gera eventos de liquidez para os clientes e depois a gente acaba não oferecendo esse produto de gestão de a gente acaba não oferecendo esse produto de gestão de fortunas, que teria muita sinergia, então a gente está olhando ativamente uma aquisição nesse segmento. Só isso? Não tem mais nada? Nesse momento, só isso. A próxima pergunta é de um usuário que botou aqui um nome sem vogais, VNXNB. Como está a empresa neste momento adverso? Olha, a empresa está muito bem. A gente está realmente num ambiente bem mais desafiador do que estava o ano passado, quando a gente fez o IPO. Não obstante, a gente tem conseguido entregar
o mesmo crescimento com resultados. E por que isso, né? Primeiro, porque a gente ainda é uma empresa pequena, então temos um espaço grande para poder crescer nos diferentes segmentos que a gente atua. Segundo, que a gente tem um approach de realmente olhar aonde a gente tem um diferencial, aonde a gente pode agregar mais produto, aonde a gente pode ganhar market share junto ao nosso cliente, e a gente tem uma disciplina muito grande para olhar isso e, através disso, continuar entregando um crescimento. E quando você é uma empresa um pouco menor, né, hoje a gente é por volta de 150 pessoas, você acaba, como eu sempre brinco lá, se virando nos 30. Né? Então, no mercado mais adverso, você acaba conseguindo entregar um bom crescimento, correndo atrás das coisas, tentando trabalhar mais, tentando fazer mais coisas. Agora, estamos vivendo um ambiente bem mais adverso do que a gente estava vivendo um ano atrás, ainda muito bom, né, com um nível de atividade, eu diria, bastante alto. Né? Eu acho que o Brasil tem uma grande vantagem de ter uma cultura de empreendedorismo muito disseminada, então, a despeito da gente ter um crescimento macro muito baixo, né, ao longo do tempo, o Brasil, a gente tem que se acostumar a isso. Eu sempre, quando falo com investidores internacionais, eu sempre falo, olha, nunca aposte no macro brasileiro, porque ele sempre desaponta, né? Então, o Brasil é um país de muitas diferenças sociais, um país com nível de educação em boa parte da sociedade ainda baixo, com um tamanho do Estado enorme, com enormes ineficiências, com um sistema tributário extremamente arcaico. Tudo isso leva a um crescimento macroeconômico baixo. Por um outro lado, o Brasil é uma cultura em ebulição em termos de empreendedorismo. Eu vivo esse segmento, você também vive nesse segmento, deve ter a mesma experiência que eu. Toda semana eu conheço uma nova empresa, ou uma nova família, uma nova pessoa que tem uma fortuna de bilhões, ou que tem uma atuação aí enorme que eu nunca tinha ouvido falar. E isso a gente não vê em muitos países, né? Nesse ponto, o Brasil se assemelha muito à cultura americana, né? Onde você tem realmente uma mobilidade de empreendedores muito grande. Você pode começar a sua empresa, é uma economia grande, ela oferece oportunidades. Se você trabalhar, se você se virar, se você tiver uma boa ideia, você consegue construir uma empresa legal, bacana, que cresça. E a gente atua nesse segmento. Esses são os nossos clientes. Então, é um ambiente muito fértil para a gente continuar crescendo, mesmo num ambiente macroeconômico mais adverso. A pergunta checkmate é sempre uma pergunta que geralmente as pessoas têm até medo de fazer publicamente, mas eu não. O seu negócio é um negócio que depende muito de pessoas e você é uma peça fundamental para a empresa que você construiu. Como que vocês pensam sucessão na BR Partners? A gente pensa o tempo todo, tanto a nível do conselho quanto a nível da gestão. A gente tem uma estrutura onde os principais gestores têm o seu substituto natural, caso alguma das pessoas tenha que ficar fora, e também é o meu caso. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma equipe de 22 sócios, 150 colaboradores, onde a gente hoje é uma franquia. Me sinto honrado de ter uma parte da imagem da empresa associada à minha pessoa, que eu ajudei a construir, mas longe de achar que a empresa depende de mim, ou que se amanhã eu não estiver, que a empresa vai acabar. Eu acho que a gente tem ali várias pessoas que poderiam me substituir, né, e poderiam substituir outras pessoas também que são importantes, e isso, conforme a gente vai crescendo e se transformando numa empresa mais estruturada, a gente tem que pensar o tempo todo. Então, é algo que a gente já tem bastante mapeado, né? Você tem também, obviamente, um partnership muito meritocrático, onde as pessoas conseguem crescer dentro da sociedade, né? O Danilo, que você conhece bem, que é o nosso head da área de mercado de capitais, ele começou como sócio em 2013, mais ou menos ali na metade da vida da empresa, e hoje ele é o segundo maior sócio em termos de participação e tem uma função extremamente relevante. Então pode surgir um outro Danilo, uma outra pessoa, é isso que a gente quer, né? A gente quer que o nosso partnership dê a possibilidade de ter não apenas um sucessor, mas vários sucessores que a gente vai ter que escolher entre eles aí no futuro. Legal, Ricardo, muito obrigado por estar aqui, e eu passo aqui a palavra para você se dirigir aqui ao seu acionista ou seu potencial acionista diretamente para falar aqui o que ele deveria saber caso queira se tornar acionista da BR Partners. Não, perfeito. Hoje a gente tem aí mais ou menos aí próximo de 30 mil
CPFs dentro da nossa base de investidores, né? Então o investidor, pessoa física, é muito importante. A gente tem as portas abertas, o nosso negócio é um negócio relativamente simples de entender, né? Mas às vezes, como você colocou ali, tem uma sopa de letras das nossas atividades, o que é um investment bank, o que é um mercado de capitais. Eu tenho feito várias lives e vários contatos com investidores para explicar o nosso negócio, explicar o potencial dele e ser bastante transparente, né? É importante a gente ter na nossa base investidores que estejam confortáveis com a equação de crescimento, rentabilidade que a gente tem e que não estejam aí esperando coisas que a gente não vai conseguir entregar, né? Então, realmente, a gente tem as portas abertas através do nosso RI e o que vocês precisarem para entender melhor a nossa história, a gente está com as portas abertas. Muito obrigado novamente, Ricardo. Muito obrigado a você que nos acompanhou. E a gente se vê daqui a um mês em mais um Entre Reis e CEOs.